cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e aos meus sábados guardareis. Eu sou o eterno, vosso Deus. Pode comentar. Isso eu acho interessante também. Aí aqui, no texto que nós estamos lendo aqui, ele mais uma vez vai dizer, sereis santos, pois eu, o eterno, vosso Deus, sou santo. E antes de chegar, como o Ravi vai asseverar sobre o Shabat, ele vai falar uma coisa muito interessante. Cada um temerá a mãe e o pai. Podia ter dito ao pai e à mãe, não é, Ravi? Mas disse a mãe e o pai. O IBGE, há coisa de 2 anos atrás, disse que a mãe passa absolutamente cerca de 19 horas com seus filhos, enquanto o pai, só 5. O Eterno já sabia disso. Afinal de contas, sim, é ela que gera, é ela que amamenta. Afinal de contas, a primeira comida que um ser humano tem vem da mãe. E ela não compra em lugar nenhum. Ela alimenta ele diretamente. E um dia, se vocês puderem deixar minha esposa explicar para vocês como é que o leite surge, é um milagre que ninguém pode explicar. Um médico tem dificuldade de dizer como é que isso... A gente sabe que acontece. Basicamente, é o sangue que passa por uma célula e vira leite. Como é que pode isso? Qual máquina faria isso? O sangue passa por uma célula e depois que passa por ela, se torna leite. Porque o cérebro diz assim, manda para lá uma tal de prolactina. A minha esposa é endócrina, quando ela diz assim, olha, a gente aprende isso, e quando chega na residência a gente fica quase doida, porque o sangue sai daqui, ele vem nos canalículos ali de sangue, passa por aqui e vira leite do lado de lá. Mesmo que eles tivessem pego a célula, cortam a célula assim, ó, em 1000 pedaços, e como é que faz? Não dá para reproduzir isso. E essa mãe que está amamentando o menino, o Eterno está dizendo, se você não temer a sua mãe e depois o seu pai, que também é autoridade sobre você, mesmo que você tentar guardar o sábado, vai ser um problema. Você pode guardar o seu sábado nos mínimos detalhes. Você pode tentar chegar ao absurdo de medir qual a distância desta porta para uma próxima casa que tem aqui. Bom, eu não ando mais do que um tiro de pedra. 70 metros. Vou alugar essa casa, vou chegar nessa casa aqui sexta-feira de manhã, para não precisar andar mais de 70 metros para a sinagoga, porque eu estou guardando sábado. Mas quando sua mãe liga, você não atende. Eu sou casada, uso que suiroshi. Mas quando a mãe diz para você, você está errada, minha filha. Você diz assim, mãe, pelo amor de Deus, sua época já passou, as coisas não são assim. Seu sábado foi pelo ralo abaixo. E quando seu pai faz aquela pergunta, já idoso, minha filha, tá certo isso? Você não? Tá certo. Em vez de falar assim, o que o senhor enxergou que eu não enxerguei? Diz para mim. Aí seu pai fala assim, não é nada não, é que é só... Acho que não faz isso não. Se ele disse assim, ou ela, não faz isso não. Não faz. Mas eu vou perder uma grande oportunidade. Mas o Eterno vai te dar outras, só porque você seguiu o que ele ou ela disse. O texto aqui sobre santidade, ele vai nos mostrar algumas coisas muito importantes. Precisa guardar o sábado, é claro. Mas o que te leva a ele? E aqui, antes de tudo, antes de chegar no sábado, ele vai dizer, olha, seja santo como eu sou santo, mas entenda uma coisa, cada um temerá a mãe e o pai. E o que eu mais tenho visto hoje é, meus pais, eles são, enquanto são provedores, ótimo. De repente, eles ficam velhos.
eles ficam passados. E eu não consigo entender ainda, numa visão que eu tenho visto isso aí algumas vezes. E eu não estou dizendo que sejam só pastores, qualquer um que se diz ter autoridade. Se você quer ter autoridade em qualquer coisa da sua vida, mas não é submissa a seu pai e sua mãe, você só é autoridade para os outros. Para Deus você não é. Não será. Se você não entende que seu pai, sua mãe é autoridade sobre você e não se curva sobre ela, você tem dura cerviz. Não adianta comprar talite de lã do Rabat e pagar 4.000 nele. Não adianta. Não adianta comprar um Kissui Roshi de quase R$1.000 para cobrir o seu cabelo. Não adianta. Não vai adiantar acender as luzes de Shabat e com uma bela... Começa a trabalhar para arrumar o seu Shabat na quarta-feira. Mas tem coragem de, numa discussão, chamar a mãe de maluca. Não funciona. Mas mesmo que se minha mãe estiver errada, submeta-se. É isso que vai levar você ao nível de santidade que você tanto quer. Não, a santidade, não, muito útil. A santidade, você vê os 10 mandamentos. Né? O primeiro mandamento vai falar da idolatria, o primeiro e o segundo. O outro vai dizer não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí vem o quarto e vai falar do Shabat. E o quinto vai falar honra teu pai e tua mãe. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Yeshua faz menção, esse é um mandamento com promessa. Mas por que que Deus colocou esse mandamento junto com os 10 mandamentos? Porque a família, gente, é a coisa mais importante. Os filhos hoje, eles não levam em conta isso aí. Tem filho que casa e dá os netos para o pai e para a mãe criar. E ainda fala que ele tem a obrigação de criar porque ele é o avô. Ele não quer criar o filho dele. Ele vai ter filho para o pai e a mãe dele criar. E diz, aí lá a mulher que não serve a Deus, ela quer sair, quer fazer o programa dela de fim de semana e larga os filhos com a mãe. Diz, não, ela tem que cuidar, ela é a avó. Então há um desrespeito total. Coloca o pai e a mãe num... Eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes eu tô com 81 anos, né? Eu fico pensando se eu caísse num... Como é que chama aí nesses lugares de velhinho aí? Num asilo. Eu acho que eu ia morrer. Tá perdido. Porque lá no asilo eu não ia poder me dedicar a Deus ali, pegar um computador, ficar conversando, gravando vídeo. Não ia poder fazer isso. Eu ia ter que entrar na rotina ali. Quer dizer, morto. Aí o que os filhos fazem? Largam o pai com a mãe lá. Eles largam, às vezes nem vão visitar. Acabou, deixou de interessar. Eu vi um